Aí, gente, bom dia. Mais uma vez, hoje falando sobre saúde mental. E nós estamos aqui com um convidado, um amigo do peito, um irmão camarada, que antes de ser meu amigo é uma pessoa como outra qualquer, que tem as suas dificuldades, os seus desejos, né? Os medos, né? Com certeza. E hoje a gente vai falar um pouco sobre transtornos de ansiedade, que é muito comum, né? Acontece sempre em grande parte da população brasileira e que muitas vezes acaba chegando num hospital, em uma emergência clínica, né? Porque o corpo começa a dar alguns sinais meio que trocados e acaba que aquilo traz um desconforto tão grande, a pessoa interpreta as coisas de uma forma errada e acaba chegando no hospital clínico, numa emergência clínica e muitas vezes sentindo taquicardia, né, palpitação, a boca seca, sente a perna de uma forma, a barriga dói, o coração, né, dor no peito, fica tudo confuso, muito medo, medo de morrer, medo de sentir de ter aquela experiência de novo, né? E isso acaba afetando diretamente a vida das pessoas e muitas vezes limitando a pessoa de fazer muitas coisas e as pessoas acabam que não falam um pouco sobre isso. Então hoje, né, o Fred está aqui, essa lindeza, nós vamos falar um pouquinho, ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele, ele é, se, se mostrou disponível para falar e eu acho que vai ser importante a gente falar sobre isso. Seja bem-vindo, Fred, ao nosso canal. Valeu, doutor Gabriel, meu querido amigo, amigão meu de muito tempo, né? É, Antes de mais nada, o problema é uma coisa assim que, cara, é uma coisa que limita muito o sujeito. Às vezes, por mais que ele queira lidar com o problema, ele não consegue, ele entra, vamos dizer assim, em parafuso. O cara, às vezes, ele procura uma solução, um botão para poder desligar aquilo ali e acabar. E com isso, traz uma coisa que é muito ruim. Você não tem qualidade, você não tem sossego, você já sai de casa. Às vezes o seu medo não é baseado nem em passar mal, você bem definiu. Às vezes o medo não é de passar mal, de morrer, aquela coisa. O medo às vezes se baseia somente no fato de você ter o medo de sentir aquela sensação de novo, de você entrar no parafuso. Então, o cara às vezes é uma mistura de sentimentos. Começa a dar dor no peito, você não sabe se você está infartando, aí vem a dor de barriga, formigamento nas pernas, a boca seca, você começa a andar de um lado para o outro, nó na garganta. É uma coisa assim, bem, que incomoda bastante. Eu tenho medo de passar mal. Que passar aí, a primeira pergunta que um leigo faz, né? O próprio médico, às vezes você procura, fala, mas medo de passar mal de quê? Medo de, sei lá, de ter um infarto? Não, é o medo de passar mal. E com esse medo vem, é, você começa, seu coração dispara, você começa a suar frio, aí o que acontece? Você está num lugar, nesse lugar você começa a ter esse medo, você começa a ter a sudorese, aquela coisa toda, o coração disparado, aí você começa em realmente, as pessoas começam a te observar, pô, mas esse cara tá alguma coisa errada, nós estamos num lugar que tem ar-condicionado, por exemplo, e o cara tá suando igual uma tampa de chaleira, alguma coisa tem, é a hora que seu corpo liga o alarme, e é a hora justamente que quanto mais você tenta desviar seu pensamento em relação ao que está acontecendo, mais esse pensamento vem, com mais força, com mais força. Por isso é importante, eu vejo a função tanto do tratamento quando eu tive minha primeira crise, eu não identifiquei ela como uma crise, sendo uma crise, é, vamos dizer, psíquica, algo errado no pensamento. Eu imaginei que fosse uma coisa física. Veio uma falta de ar, um nó na garganta, uma coisa assim. Então eu fui para o hospital como se eu estivesse tendo uma crise de algo físico, e não algo que envolvia a cabeça, até porque eu nunca tinha nada, nunca tinha sentido nada, cara, nada. Depois desse dia, parecia direto, né? Pra caralho. Nossa senhora, Jesus Maria de Deus. Aí, cara, o que acontece? Você chega, não soube lidar com isso, tal. Então quando você é uma coisa física e tal, só que começou a ver o que? O medo
depois começou a vir o medo de eu ter essa sensação de novo. Por quê? Porque quando eu tive essa crise, foi uma crise muito forte, muito forte. Assim, muito forte mesmo. Eu lembro que eu fui parar no hospital, foi uma coisa assim, a pessoa a princípio achou até que eu estava infartando. Acho que na época seria um pouco provável, né? Claro, porque eu era atleta, na época eu estava até correndo na rua, senti isso, fui para o hospital. Então era uma coisa que não ia. Mas aí o que acontece? Com o tempo eu fui aprendendo, quer dizer, eu fui percebendo que não era uma coisa física. E sim uma coisa que vinha na minha cabeça, aquele pensamento, e cada vez mais forte, cada vez mais forte. Ou seja, pô, aí, sem querer, um dia eu estava assistindo televisão e estava passando uma reportagem falando sobre a síndrome do pânico na televisão, e o médico falou que dentre os sintomas, todos eles se encaixavam no que eu sentia, ou seja, a sudorese, a dor, né, no peito, vontade de fazer xixi, falta de ar, não na garganta, como se tivesse entalado com alguma coisa. Então aí sim eu comecei a procurar ajuda. Aí eu falei, pô, alguma coisa errada tem. Procurei a ajuda de um profissional à época, expliquei toda a minha situação e tal. Inclusive o cara falou, não, calma, porque é aquela coisa, né? Saber lidar é complicado. Então o cara passou 2 medicações e tal, comecei a tomar. Nossa, foi um alívio. A medicação trouxe conforto. A própria forma de abordagem do profissional que me acompanha também foi importante. Por quê? Porque ele aborda a coisa assim, de todos os anos. Porque não tem um fato específico. Por exemplo, ir à academia, fazer um esporte, ou ir num lugar onde tem muita gente, em que você seria o centro da atenção. Então, assim, o que acontece eu vejo, fundamentalmente a minha ansiedade se baseia em coisas em que há expectativa de um resultado. Então, por exemplo, se você vai fazer um trabalho, se você vai fazer uma viagem, se você vai fazer qualquer coisa que gera uma expectativa não só em você, mas de um terceiro sobre um resultado em que você tem que entregar, seja ele uma coisa profissional, seja uma coisa amorosa ou algo do tipo, isso gera uma expectativa e é justamente essa expectativa que eu não sei lidar com ela. Então isso vai me trazendo um desconforto, vai me trazendo que acaba, e aí começa todo o ciclo novamente, né? Você começa a entrar em parafuso, aí vem todos os outros e tal, e eu tive que explicar, né? Tive que abrir o jogo com o meu chefe. Não é fácil, porque normalmente as pessoas não entendem isso. Mas, pô, mas medo de passar mal, como? Preconceito, pois. Então fica assim, mas você toma remédio de tarja preta? Ah, meu amigo. A primeira coisa que tem, eu acho que é o seguinte, legal não tava. Então eu botei o pé no freio, parei, a situação foi, peraí, alguma coisa errada tem. Vou procurar ajuda. Pô, cara, é a mesma coisa daquelas pessoas que vivem com uma dor de cabeça durante anos, dor na coluna. Cara, é a mesma coisa. Só que eu acho que isso é a alma do cara que sofre às vezes, porque você fica aquele sentimento ruim, aquela angústia. Você não se dá o direito de fazer uma caminhada, não se dá o direito de andar a pé, não se dá o direito de ir num restaurante, não se dá o direito de, às vezes, fazer prova, apresentar um trabalho na faculdade. Isso tudo fui muito prejudicado por isso. Mas hoje falar desse problema pra mim é mais fácil, é bem mais fácil. Por quê? Porque hoje eu sei lidar com a situação. Tanto que, por exemplo, no caminho pra cá que a gente veio cá fazer essa abordagem, me deu um certo medo, assim, uma certa expectativa. Não, será que vai ficar legal e tal? Pô, mas isso vai aparecer para muitas pessoas que eu não que não sabem do meu problema, que não sabem dessa minha limitação em lidar com essas expectativas e tal. O que será que essas pessoas vão achar e tal? Só que, tipo assim, são coisas que às vezes o cara pode até sofrer de uma coisa assim, mas o cara tem vergonha de procurar ajuda. O cara às vezes ele tem vergonha de procurar ajuda, né? Acha que tá tudo bem, só que não tá. A gente tem que, a primeira coisa, cara, você tem que gostar de si mesmo. Você tem que se amar, tem que estar bem consigo mesmo. A partir daí, sua vida deslanchar. Maravilha, Fredão, maravilha. Eu quero agradecer as suas palavras e eu acho que você vai poder ajudar muita gente com isso, com seu depoimento, assim, né? Que nada mais nada menos é isso que a gente está falando, né? É que você trazer para cá, para a gente poder discutir a sua angústia, as suas crises de ansiedade, e que milhões de pessoas passam por sintomas muito semelhantes ao que você está passando, e você não é nada mais, nada menos do que ninguém, né? Assim, só está enfrentando as suas coisas, olhando para elas de frente
Não é fácil a gente falar sobre isso, eu acho, ainda no Brasil, mas cada vez mais a gente tem que falar sobre isso, porque é onde começa tudo na nossa vida, que é o nosso psique, é onde a gente começa a elaborar qualquer coisa. É o que você falou. Eu percebi que você estava ansioso, eu falei com você, né, na vinda, porque a gente começa a criar algumas coisas e quando a gente está muito ansioso, ou muito feliz ou muito triste, a crise vem, né? E a crise é essa. A gente fica tudo confuso, o corpo começa a interpretar dores de uma forma, o que for, né? Fica tudo confuso. Tem coisas que não existem, né? Tem coisas que não existem. Na hora tá existindo, você tá percebendo aquilo mesmo, mas o porquê daquilo fica meio descompensado, a gente não sabe o que está acontecendo direito. E com o tratamento, com a explicação, até falar sobre isso mesmo, as pessoas começam a aprender mais, a olhar mais para dentro delas mesmas e cuidar da principal relação que as pessoas têm, que é a relação delas com elas mesmas. Então, gente, vamos parar por aqui. Eu quero agradecer o Fred mais uma vez, o depoimento dele.